Então nós vamos fazer agora uma introdução geral ao conteúdo do princípio divino. O princípio divino é composto por 16 conferências no total, e essa introdução geral a gente vai tocar em alguns pontos que nós iremos discutir durante todo o conteúdo do princípio divino, uma visão geral do que nós temos que estudar para frente. Então gostaria de começar com a finalidade da vida. Qual que é a finalidade da vida do ser humano? Você já parou para pensar qual será a finalidade da minha própria vida? Será que existe uma meta, uma finalidade comum a todas as pessoas? Apesar de que cada pessoa está buscando coisas diferentes, tem desejos diferentes, está ansiando por coisas diferentes, será que existe uma meta, uma finalidade comum? Se a gente parar para analisar, todo ser humano, sem exceção, incluindo cada um de nós, incluindo eu, incluindo você, cada um está lutando para alcançar a felicidade. Então, alcançar a felicidade é a meta comum, é a finalidade comum da vida de todo ser humano. Só que na situação atual, a gente não está lutando apenas para poder alcançar a felicidade, a gente também está lutando para evitar a presente infelicidade. Se a gente observar a nossa própria vida, observar a vida das pessoas que nós conhecemos, nós percebemos que as pessoas estão lutando, tentando ser felizes, mas na maioria das vezes, infelizmente, esta felicidade não é presente em nossas vidas. Pelo contrário, nós acabamos nos sentindo infelizes. Então, como que o ser humano pode conseguir realizar a meta da sua vida, que é alcançar a felicidade, a sua finalidade, o que ele está buscando no dia a dia? Todos nós nos sentimos felizes quando nós realizamos os nossos desejos. Então, o ser humano pode ser feliz quando ele realiza o seu desejo. Ele consegue sentir felicidade quando ele realiza o seu desejo. Só que na atual situação, o ser humano vive uma contradição. Então, essa palavra desejo, ela pode ser mal interpretada, porque existem dois tipos de desejos. Existem aqueles desejos que estão vindo da nossa mente original, que são chamados desejos bons, que produz uma verdadeira felicidade, ou uma felicidade genuína, a felicidade original. Mas também nós temos outros tipos de desejos, que são desejos maus, que vêm da nossa mente má. E esses desejos maus, eles nos conduzem à infelicidade. Mesmo que possa passar por uma felicidade momentânea, depois essa felicidade termina e vem a infelicidade, principalmente por causa do remorso de consciência. Então, dentro de cada ser humano existe um conflito, uma contradição entre a sua mente original buscando os bons desejos e a sua mente má buscando a realização dos maus desejos. Esta é a razão porque em nossa vida nós às vezes experimentamos felicidade e às vezes nós experimentamos infelicidade. Então, esse conflito que existe dentro de cada pessoa, entre a sua mente original e a sua mente má, esse conflito expande para o nível de família, expande para a sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então, todos aqueles conflitos que existem a nível mundial, na verdade, a essência, a origem desses conflitos é dentro da mente, dentro do coração de cada indivíduo, que depois expande para a família, sociedade, nação e chega até o nível mundial. Então, o mundo hoje está vivendo em constante contradição. Tudo que existe está vivendo em constante contradição dos dias de hoje. Mesmo a família, a sociedade, cada pessoa, cada indivíduo está vivendo em constante contradição. E tudo aquilo que está vivendo em constante contradição, a tendência é se autodestruir. Então nós estamos vivendo num estado de destruição. Será que desde a origem do ser humano, desde que o ser humano iniciou a sua vida, desde que Deus colocou o ser humano na Terra, será que ele já existe com esse estado de contradição? Esse estado de, às vezes, buscar a felicidade, muitas vezes encontrar a infelicidade no seu caminho? Será que Deus já criou o ser humano assim? Será que desde a origem da vida humana já foi dessa forma? Quando nós olhamos a Bíblia, de acordo com o cristianismo, esse estado de contradição humana, ele aconteceu devido à queda do homem. Quando Adão e Eva caíram, comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, isso produziu a queda do homem e a partir daí o homem entrou nesse estado de contradição. Quando nós olhamos a passagem de Romanos 7, 21 ao 24, nós percebemos que até o apóstolo Paulo percebeu em si mesmo essa natureza contraditória do ser humano. Está escrito: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, ou seja, um estado de contradição.
Enquanto ele está buscando realizar coisas boas, ele sente uma força que também o está empurrando para fazer coisas erradas, ou seja, para o mal. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Mais uma vez ele está mencionando sobre a contradição. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele termina dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, esta passagem do apóstolo Paulo está refletindo a situação de toda a humanidade. Quando ele diz, miserável homem que eu sou, na verdade, todos os seres humanos, por causa dessa contradição entre a sua mente original e a sua mente má, ele está vivendo num estado miserável, assim como o apóstolo Paulo reforçou em Romanos 7, 21 ao 24. Então, nós percebemos que essa contradição humana surgiu depois da queda. A queda, do ponto de vista do intelecto, ela significou a descida da humanidade até a ignorância, a descida do ser humano até a escuridão da ignorância. Quando nós vemos passagens na Bíblia, como Efésios 4,18, por exemplo, está falando sobre isso. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Então a Bíblia refletiu esse estado de ignorância do ser humano também em diversas ocasiões. Então o ser humano, ele não sabe, ele tem dúvidas sobre muitas coisas. Por exemplo, qual que é a definição do bem e do mal? Nós queremos viver uma vida do bem, mas se nós não tivermos uma definição concreta, uma definição exata do que é o bem, do que é o mal, nós podemos nos enganar e às vezes fazer coisas más, achando que são coisas boas, e fazer coisas boas achando que são más também. Então, a questão do teísmo e do ateísmo, o que é a mente original do ser humano que produz a felicidade verdadeira? Qual foi a origem da mente má? O que causou o desejo mal no ser humano? O que foi a causa fundamental da queda que possibilitou ao homem conter tal contradição? Então, o ser humano tem muitos tipos de perguntas, de dúvidas, que ele não consegue resposta. O ser humano é ignorante dessas questões e muitas outras. Então, a queda significou a descida do ser humano até a escuridão da ignorância. Este é um dos motivos por que o ser humano sofre nos dias de hoje. Então, como nós temos dois aspectos, nós temos a mente, nós temos o corpo, ou seja, um aspecto mais interno e um aspecto mais externo, devido à queda, na mente do ser humano surgiu uma ignorância chamada de ignorância interna. Quando nós falamos ignorância interna, significa, em outras palavras, ignorância espiritual. Por exemplo, qual que é a origem do homem? Qual que é a finalidade da sua vida? O ser humano não tem resposta para essas perguntas concretamente. O que acontece depois da morte? Será que Deus e o mundo futuro existem? E muitas outras. E o ser humano também na parte externa, no seu corpo, devido à queda, surgiu a ignorância externa. Por exemplo, questões sobre qual é a base do mundo material, de acordo com quais leis naturais ocorrem todos os fenômenos físicos do universo. Então o ser humano não tem respostas satisfatórias para essas questões. Devido à queda surgiu uma ignorância interna na mente e uma ignorância externa no corpo. Então, como o ser humano está com dois tipos de ignorância, a interna e a externa, ele vem buscando através da religião encontrar o caminho da verdade interna a fim de eliminar a sua ignorância interna. E ele vem buscando através da ciência respostas para as questões relacionadas à sua ignorância externa. Então, a ciência e a religião, elas têm uma função muito parecidas, eliminar os dois aspectos da ignorância do ser humano. Só que na situação atual, entre ciência e religião também tem um conflito entre elas. E devido a esse conflito, elas acabam perdendo muita energia, conflitando uma com a outra, e por isso não resolve efetivamente a questão da ignorância humana. Então é preciso que algo aconteça, é preciso que apareça uma nova verdade, um novo conteúdo que seja capaz de acabar com esse conflito de religião e ciência. É preciso aparecer um novo conteúdo que seja capaz de unificar religião e ciência e permitir ao ser humano, pela primeira vez, encontrar a felicidade verdadeira. Os caminhos para resolver as questões fundamentais da vida. Então, nesta situação, o ser humano busca, de algumas formas, resolver as questões fundamentais da vida. Quando nós falamos resolver as questões fundamentais, em outras palavras, nós podemos expressar resolver os problemas da sua vida. Como que o ser humano tem tentado melhorar a sua vida? Então,
o ser humano tem buscado por dois caminhos principais, por dois caminhos diferentes. O primeiro é a busca da solução dentro do mundo material, onde através da ciência o ser humano busca um ambiente social agradável. A ciência pode proporcionar esse ambiente social agradável que dá a alegria do corpo, mas a ciência não é capaz de satisfazer os desejos espirituais das pessoas, do ser humano, que é a alegria da mente. Então a felicidade e o bem-estar estão completos apenas quando a alegria interna e externa estiverem equilibradas. Então, o ser humano apenas tendo um ambiente social agradável, apenas satisfazendo o desejo da sua parte física, do seu corpo, ele não é feliz, ele não tem um bem-estar completo. Por outro lado, o ser humano também tem buscado resolver as suas questões fundamentais dentro do mundo essencial da causa, tem tentado resolver, melhorar a sua vida, resolver os problemas fundamentais da sua vida, onde através da filosofia e da religião. Só que nós devemos nos perguntar, será que já houve algum filósofo, ou algum sábio, ou algum religioso que conseguiu resolver as questões fundamentais da vida e tirar as angústias mais profundas das pessoas, do coração das pessoas? Na verdade, quando a religião, a filosofia, deu as suas ideias, as suas teorias, as suas explicações, acabaram gerando mais questões sem respostas. E isso aumentou o ceticismo. Por causa de diferentes explicações sobre a vida, sobre o universo, as pessoas foram ficando céticas. E, na verdade, na situação atual, apesar da filosofia da religião terem feito boas contribuições para a humanidade, ainda há numerosos problemas que precisam ser resolvidos. Por exemplo, nós podemos pegar a questão do cristianismo. Durante 2000 anos, o cristianismo expandiu até o nível mundial, buscando e professando a salvação da humanidade. Mas o cristianismo chegou num limite onde o cristianismo não conseguiu superar aquele ponto. Devido ao aparecimento, por exemplo, do comunismo e do materialismo, o cristianismo não conseguiu uma teoria que pudesse vencer, que pudesse sobrepujar a teoria do comunismo. Também o fato da discriminação racial. Discriminação racial significa que as pessoas perderam a prática e o amor que foram ensinados por Jesus na Bíblia. Só que quando nós comparamos a questão do comunismo, o materialismo, que nega a existência de Deus, a questão da discriminação racial, elas até podem ser resolvidas através de melhorar o sistema de educação, melhorar a economia, o ensinamento da ética, a religiosidade, mas existe um terceiro problema que é ainda mais grave do que esses dois. É um vício social, é a questão da imoralidade sexual. Essa imoralidade sexual está conduzindo a vida das pessoas à ruína, e mesmo líderes religiosos ou de outras áreas, mesmo líderes iluminados, têm encontrado um triste fim devido à questão da imoralidade sexual. Então, é uma pena que o cristianismo de hoje não conseguiu superar esses três problemas, a questão do comunismo materialista, da discriminação racial e principalmente a questão do adultério ou da imoralidade sexual. Então nós devemos entender a razão pela qual a religião não tem conseguido realizar as suas missões, como nós demos agora o exemplo do cristianismo, mas não é uma questão só do cristianismo, todas as religiões, mesmo aquelas religiões que não estão no âmbito do cristianismo, como o budismo, entre outras, não têm sido capazes de colocar fim ao sofrimento humano, de eliminar a ignorância do ser humano, de resolver as questões fundamentais da vida humana. Então, qual que é a razão porque as religiões não têm conseguido realizar as suas missões? Também nós podemos apresentar dois pontos diferentes. A primeira razão é porque a religião tem uma tendência de negar a importância da felicidade física para enfatizar a realização da alegria espiritual. Então, originalmente, a nossa mente e o nosso corpo não devem ser separadas. Assim como o mundo físico e o mundo espiritual também não devem ser separados. Então, a felicidade espiritual e a felicidade física, originalmente também não devem ser separadas uma da outra. Então, quando a religião dá muita ênfase apenas na busca da felicidade espiritual, negando a felicidade física, acaba chegando numa contradição, porque mesmo as pessoas religiosas não conseguem cortar os desejos de ter felicidade física. Esse desejo de ter felicidade física, do corpo físico, está seguindo as pessoas assim como se fosse uma sombra. Então muitos líderes foram dilacerados por tais contradições e tiveram um triste fim. Esta é a razão, uma das razões, a primeira razão por que as religiões
não conseguem realizar suas missões, porque não conseguiu superar esta contradição. Enquanto está dando ênfase para evitar a felicidade física, de fato as pessoas religiosas, claro, não só as religiosas, não estão conseguindo negar esta parte. E na verdade não é para ser negada, porque é algo original. Assim como a mente, o corpo, o mundo espiritual, o mundo físico, a felicidade espiritual e a felicidade física não devem ser separadas. O outro ponto, porque a religião não tem conseguido realizar completamente as suas missões, é a carência de explicações lógicas e científicas. Para as pessoas poderem praticar os ensinamentos religiosos, as pessoas precisam acreditar. Quando elas acreditam, elas conseguirão praticar. Para poder praticar e acreditar, elas precisam compreender. E para compreender, elas precisam de explanações, explicações lógicas e explicações científicas. E a religião é carente desse ponto, não dá ênfase em explicações lógicas e explicações científicas. Então, o intelecto humano se tornou altamente sofisticado nos dias de hoje, requerendo uma interpretação lógica e científica até mesmo para compreender a realidade total, para poder compreender a verdade interna. Até mesmo a verdade interna precisa de lógicas e explicações convincentes. A necessidade de uma nova verdade. Então, nessa situação atual que nós explanamos até agora, nós chegamos a uma conclusão que o ser humano precisa de um novo conteúdo, de uma nova verdade. Mas deve ser estranho, principalmente para as pessoas religiosas, escutarem alguém explicar que deve aparecer uma nova verdade. Porque nós acreditamos que o que nós temos em mão, a verdade que nós temos em mão, já é completa por si mesmo. Mas o que nós queremos dizer com essa nova verdade, ou esta nova expressão da verdade? Quando nós olhamos na Bíblia, a passagem de João 16:12, Jesus explicou assim, né? Eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nesse sentido dessa passagem que nós estamos falando sobre a nova verdade. Jesus disse, eu tenho muitas coisas para explicar, só que elas não podem ser ditas, elas não podem ser explicadas agora, mas em algum momento no futuro, né, quando ele diz, quando vier aquele Espírito de verdade, ele poderá guiar em toda a verdade. Então Jesus mesmo já estava informando de alguma forma que no futuro apareceria conteúdos novos para o ser humano. Então, quando nós falamos da nova verdade, primeiramente, o que significa verdade? Para uma coisa ser verdadeira, isso deve ser absoluto, único, eterno e imutável. Então, a verdade mesma, ela é absoluta, eterna, única e imutável. Ou seja, a verdade não muda. Então, como pode haver uma verdade antiga, uma verdade nova, uma verdade no passado, uma verdade no futuro? Então, a verdade mesmo não muda. Ela é uma hoje, ontem e para sempre, no futuro, né? Mas o método e a amplitude, ou seja, a maneira para poder ensinar e para poder transmitir essa verdade deve mudar, porque a verdade ela é dada em épocas diferentes, para pessoas diferentes, com níveis intelectuais e com níveis espirituais diferentes. Então nós podemos pegar um exemplo aqui, nesse gráfico, no caso da Bíblia. Quando Deus tentou dar a verdade para o ser humano, ele não deu todo o conteúdo da verdade. Ele começou, por exemplo, através do Antigo Testamento, onde as leis do Antigo Testamento eram o centro da verdade de Deus para aquela época. Então, aquelas leis mais rígidas, né, como não pode trabalhar no sábado, se pegar uma mulher prostituindo, tem que apedrejar até a morte, olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido. Então, isso era o centro das leis do Antigo Testamento. Quando o ser humano já tinha recebido essas leis, praticado de certa forma, apareceu Jesus com o Evangelho. Jesus apareceu depois que o ser humano já tinha evoluído um pouco mais espiritualmente e também intelectualmente. Então as palavras de Jesus na época do Evangelho, as palavras do Novo Testamento, elas foram como esta nova verdade, ou esta nova expressão da verdade que nós mencionamos agora. Então, perante aquelas pessoas que estavam acostumadas com as palavras das leis do Antigo Testamento, quando Jesus chegou falando coisas diferentes, aquelas pessoas estranharam. Para elas, pareciam que tinham contradições entre as palavras de Jesus e as palavras do Antigo Testamento. Por exemplo, enquanto as palavras do Antigo Testamento mandavam guardar o sábado, Jesus permitiu os seus discípulos trabalharem no sábado e ele disse, o Filho do Homem também é dono do sábado. Enquanto as palavras do Antigo Testamento mandavam apedrejar
a mulher pecadora, Jesus, além de não apedrejar, ele impediu aquelas pessoas de apedrejar. Ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tudo isso era novidade para as pessoas. Enquanto as leis do Antigo Testamento eram aquelas leis rígidas de olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido, Jesus, ele ensinou sobre amor, perdão, arrependimento. Ele ensinou que se você levar um tapa de um lado do rosto, você tem que virar o outro lado. Ele ensinou que você tem que perdoar mais de 70 vezes e assim por diante. Então, aquele conteúdo que Jesus trouxe, com certeza é uma verdade de Deus. Para as pessoas daquela época, foi uma nova expressão da verdade. Então, é nesse sentido que nós precisamos de uma nova verdade. Então, antes de Jesus morrer, ele disse que essa verdade que ele não pôde dizer naquela época, essa verdade não ficaria oculta para sempre, mas essa verdade em algum momento iria ser revelada. Por exemplo, como a própria passagem de João 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então Jesus está mencionando sobre essa nova verdade. Quando nós olhamos também a passagem de João 16:25, Jesus disse a mesma coisa. Vos tenho dito tudo isso por parábolas. Chegará a hora, porém, que não vos falarei por parábolas, mas falarei abertamente acerca do Pai. Então essa passagem também está expressando que, em algum momento no futuro, Deus poderia dar uma nova expressão da verdade, um conteúdo novo para o ser humano. Então, já se passaram 2000 anos que as palavras de Jesus, as palavras do Novo Testamento, estão fazendo efeitos no coração da humanidade. E com certeza essas palavras de Jesus, elas elevaram a espiritualidade, elevaram o nível de intelecto das pessoas da nossa época atual. Então, nos dias atuais, o ser humano está pronto para poder receber esta nova verdade, esse novo conteúdo da verdade. E como que deve vir esse novo conteúdo da verdade? Quando nós olhamos a passagem de João 14:6, está escrito, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus explicou claramente, ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa que essas palavras de Jesus, essas palavras de verdade que virão nos últimos dias, deve ser através da volta de Cristo, deve ser através do Senhor do segundo advento. Quando acontecer a volta de Cristo, ele deverá trazer este novo conteúdo da verdade. Então, quando essa nova verdade aparecer, quais serão as missões? Qual que é a missão dessa nova verdade? A primeira missão será unir a verdade interna e a verdade externa. A verdade interna explicada pela religião, buscada pela religião, com a verdade interna que a ciência está à procura. Então, em outras palavras, deve unificar religião e ciência, fazer as duas trabalharem juntas a fim de eliminar a ignorância humana, eliminar a contradição humana e mostrar o caminho para a verdadeira felicidade através da mente original. Então, o primeiro ponto da missão da nova verdade é trabalhar para unificar religião e ciência, explicar a verdade interna e a verdade externa sob um só tema unificado. O segundo ponto da nova verdade é mostrar sobre a existência de Deus, mostrar tanto no âmbito intelectual, quanto no âmbito emocional, quanto no âmbito do coração. Então, essa nova verdade deve ser capaz de mostrar o coração de Deus de alegria no momento da criação, também mostrar o seu coração partido ao ver a queda dos seus filhos e o seu coração aflito no curso da restauração. Fazendo isso, essa nova verdade será capaz de mostrar de forma mais concreta, não apenas numa forma de conceito, sobre a existência de Deus, e tanto no âmbito intelectual, quanto no âmbito de coração também. A terceira missão da nova verdade é unificar pensamentos, ideologias e princípios e religiões. Deve resolver todos os conflitos e guerras históricas da humanidade, por exemplo, as guerras e conflitos entre democracia e comunismo, entre direita e esquerda, por exemplo, entre espiritualismo e materialismo. Então, essa nova verdade deve ser capaz de abraçar todas as religiões, ideologias e filosofias da história e trazer uma completa união entre elas. Essa nova verdade deve ter o conteúdo suficiente para que isso possa acontecer. A quarta missão da nova verdade é realizar no mundo uma família humana. Hoje as pessoas têm muitos tipos de conflitos horizontais, conflitos ideológicos, religiosos, políticos e econômicos e muitos outros. Então,
o ser humano hoje não consegue ver a si mesmo como uma família sob Deus. Então, essa nova verdade deve ser capaz de mostrar para o ser humano que Deus é o nosso Pai comum. Então, o ser humano vai entender que todos ao seu redor são seus irmãos e irmãs. Então, a nova verdade deve ser capaz de transformar o mundo em uma família humana. Isso significa cumprir a finalidade da religião, que é estabelecer o mundo ideal, o mundo de uma família sob Deus. Em outras palavras, isto é o reino do céu na terra. Então, para estabelecer esta família humana sob Deus, tem que mostrar claramente Deus na condição e na posição de pais, e todo ser humano na posição de filhos e automaticamente de irmãos e irmãs. A quinta missão da nova verdade é resolver as questões fundamentais da vida e restaurar o homem de volta para o seu estado original. Para isso, a nova verdade deve ser capaz de ensinar para ele a finalidade original da criação e qual que é o processo para que ele possa voltar para o seu estado original, o processo de sua restauração. Então, uma das principais questões do ser humano, mesmo no nível inconsciente, é como o ser humano pode melhorar a sua vida, como o ser humano pode voltar para aquele estado original. A nova verdade deve ser capaz de explicar isso, tanto no sentido mais intelectual, quanto no sentido emocional, no sentido prático também. Então, ensinar a finalidade original da criação do ser humano e também ensinar o processo da sua restauração passo a passo, até ele poder voltar ao seu estado original. A sexta missão da nova verdade é esclarecer os difíceis mistérios bíblicos. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos vários mistérios difíceis de serem explicados, mesmo no mundo da teologia, no mundo religioso, etc. Por exemplo, a questão da queda. Será que o fruto da queda foi um fruto literal, uma maçã, por exemplo, ou qualquer outro fruto? Se foi um fruto literal, o que significa quando Jesus disse em Mateus 15:11 que o que contamina o homem não é aquilo que ele come? Então, se por acaso não foi um fruto literal, então qual que é a real causa da queda humana? Esse é um mistério importante, uma questão importante a ser resolvida na Bíblia. Outro ponto importante, porque Deus, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo onipotente, ele podia prever que o ser humano iria cair. Porque Deus é todo poderoso, ele podia saber o que estava acontecendo ali. Por que Deus não fez nada naquele momento para evitar a queda de seus filhos, mesmo tendo todo o poder, e mesmo sendo onisciente, mesmo tendo amor para com Adão e Eva? É outra questão que a nova verdade deve ser capaz de esclarecer para o ser humano. Quais são as leis e as fórmulas da restauração? O ser humano tem que voltar para o seu estado original, mas isso será algo com uma ordem, através de leis, de princípios, deve ter uma fórmula que o ser humano deve seguir até chegar ao seu estado original. Como vai acontecer a consumação da história humana? Na Bíblia estão previstos catástrofes naturais, entre outras, mas na mesma Bíblia está dizendo que a terra é eterna, Deus não vai destruir a terra de alguma forma. Então, como será a consumação da história humana? A nova verdade deve ser capaz de explicar sobre isso também. Outro ponto muito importante que a nova verdade deve ser capaz de esclarecer, principalmente para o mundo cristão, é sobre a questão da crucificação de Jesus. Por que será que a única forma de Deus para salvar a humanidade foi tendo que entregar o seu filho na cruz? Por que mesmo Jesus tendo morrido na cruz para salvar a humanidade, para eliminar o pecado da humanidade, por que o pecado original ainda permanece e hoje os pais ainda transmitem pecado para os seus filhos? Então, esse é mais um mistério muito importante, é uma questão teológica, é uma questão dentro da Bíblia que a nova verdade deve ser capaz de tratar e deve ser capaz de esclarecer isso de forma simples, de modo que o ser humano possa entender, tanto no nível intelectual, também no nível emocional, no nível de coração. Outra questão sobre a volta de Cristo, quando, onde e como irá acontecer essa volta de Cristo. Então, a nova verdade deve ser capaz de esclarecer todas essas difíceis questões da Bíblia. Como está escrito em João 16:25, nós já vimos essa passagem anteriormente, vos tenho dito tudo isso por parábolas. Muitas partes na Bíblia está escrita por meio de parábolas. Chegará a hora, porém, que não vos falarei mais por parábolas, mas falarei abertamente acerca do Pai. Então, nós já estamos na época, no ponto, tanto intelectualmente quanto a nível de coração e espiritualidade, para que essas palavras que Jesus prometeu 2000 anos atrás, que não ficariam ocultas, essas palavras podem chegar a nossos corações, ao nosso intelecto também.
Então, como será possível a realização de uma família humana sob Deus? A quarta missão da Nova Verdade, como nós já colocamos, é realizar uma única família humana sob Deus. E como que a Nova Verdade poderá fazer o mundo se transformar numa nova família humana sob Deus, uma única família humana sob Deus? A Nova Verdade deve ser capaz de mostrar a realidade de Deus e a realidade do mundo espiritual para o ser humano. Então, quando o ser humano compreender sobre Deus, sobre a realidade espiritual, ele vai perceber que a finalidade fundamental da sua vida não deve ser colocado no mundo externo da matéria, porque é um mundo passageiro, mas deve ser colocado no mundo interno do espírito, que é o mundo eterno. Então, o ser humano ele verá um ao outro como irmãos e irmãs. Eles viverão como irmãos e irmãs com a mesma finalidade. Isso significa uma única família humana sob Deus. As pessoas experimentarão o verdadeiro amor fraterno, o verdadeiro amor fraternal. Então ninguém prejudicará o seu próximo para o seu próprio benefício, porque o sofrimento que lhe advém do remorso da consciência será maior do que as vantagens que ele obtém de seu ganho injusto. Então a sociedade, de uma forma geral, poderá viver como irmãos e irmãs com a mesma finalidade, tendo aquele sentimento real de que Deus é o seu Pai e que esse Pai quer que nós amemos uns aos outros. Então, nessa sociedade, ninguém será capaz de cometer pecado algum. Infelizmente, até os dias de hoje, na história humana, mesmo aquelas pessoas que acreditavam em Deus, acabaram cometendo pecado. E a razão disso é porque a sua fé em Deus era apenas na forma de conceito, mas não era numa forma de experiência viva. Então, a Nova Verdade deve ser capaz de proporcionar uma experiência viva da realidade de Deus para cada pessoa. Se o homem sentisse a presença de Deus em real em sua vida, 24 horas por dia, assim como o ar que nós respiramos, e conhecesse a lei celeste de que aqueles que cometem pecado não vão para um bom lugar no mundo espiritual, ele jamais ousaria cometer pecado algum. Então, este mundo sem pecado, ele pode ser chamado de reino do céu na terra. Em outras palavras, ele é a última finalidade da criação de Deus. Essa nova verdade, como que ela deve vir? Essa nova verdade que nós acabamos de mencionar, ela não virá de pesquisas acadêmicas ou de intensa leitura das Escrituras ou de algum método intelectual humano. Essa nova verdade ela deve vir como revelação de Deus. Como está escrito em Apocalipse 10:11, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, em todos os cantos do mundo, incontáveis pessoas estão recebendo a luz dessa nova verdade e estão sendo renascidas. E nós desejamos com o mais profundo coração que a luz da verdade possa encher rapidamente toda a terra. Muito obrigado pela sua atenção.